Se vocês precisarem, em algum momento, me interromper, a gente pausa e vocês me chamam, beleza? Eu não estou vendo mais ninguém, então vamos lá. Bom, para mim é um prazer enorme estar aqui junto com vocês, pessoal. Acho que, além de tudo, um prazer muito grande estar numa casa tão importante quanto é estar aqui hoje. Agradeço aí o convite, agradeço aos professores pela presença, agradeço a cada um dos que está aqui junto com a gente hoje, que, bom, abriu mão aí de um horário tão importante, de muitas das vezes de entretenimento, numa sexta-feira à noite, para poder estar aqui compartilhando um pouquinho de conteúdo, de aprendizado. Então, bom, sou muito grato e feliz de poder estar aqui junto com vocês hoje, para a gente poder falar sobre marketing esportivo, falar um pouco sobre futebol. Eu brinco que muitas das vezes a minha família brinca isso, né, comigo, assim, brinca muito comigo, assim, que, pô, você nem trabalha, porque Ricardo deve passar um pouco por isso. Você nem trabalha, porque, pô, você vive com futebol, isso é só diversão, né, e tal. Então, acho que vai ser um papo super leve, super dinâmico, didático. Perguntem o que vocês quiserem. Estou super aberto para essa interação. Para mim é uma felicidade enorme, de novo, poder estar falando num lugar tão importante como a universidade, a faculdade de vocês. Eu sou um cara que não tive a oportunidade de terminar minha faculdade. Não aconselho, não sou exemplo para ninguém, tá? Não sei se todo mundo conhece o Rio de Janeiro, mas eu nasci no Complexo do Alemão, que é trazendo para vocês uma cena muito emblemática do lugar onde eu nasci. Não sei se todos lembram, mas quando teve aquela ocupação do Complexo do Alemão, tem uma cena onde os traficantes ali que saem correndo pelo meio da mata, a polícia sai correndo atrás, enfim, a casa da minha avó, que era onde eu frequentava muito na infância, era menos de 1 quilômetro daquela cena, então não tive essa oportunidade, mas poder estar aqui hoje compartilhando com vocês para mim uma responsabilidade muito grande e uma felicidade enorme, como eu falei. Então vamos lá, eu vou contar um pouco da história da End2End, que é a empresa da qual eu sou sócio. Hoje eu sou CMO e sócio da End2End, e vou contar um pouco dessa história e eu espero e torço que essa história possa, de alguma maneira, influenciar vocês, motivar vocês e trazer um impacto sobre a carreira de vocês, sobre as escolhas que vocês vão fazer. Então, eu vou tentar ser muito menos teórico e vou tentar ser muito mais prático. Então, vocês vão ver que as coisas que eu vou contar aqui, elas são muito mais coisas reais do dia a dia, cenas reais do dia a dia, desafios reais do dia a dia que a gente enfrenta, do que muita teoria. Então, acho que até para o horário e para o dia, acho que essa abordagem é mais propícia e espero poder contribuir, que isso possa trazer um impacto na vida de vocês, na carreira de vocês como um todo. Então, cara, contando um pouco sobre a história da End2End, como eu falei, né, a End2End é uma empresa que ela é focada no marketing esportivo, a gente só trabalha com esporte, e ela tem um drive grande de atuar de uma ponta a outra da jornada, como o próprio nome diz, né? End-to-end é isso, né? Um conceito de você atuar de uma ponta a outra do trabalho, daquilo que você desenvolve. Então, a nossa jornada nasce com meu sócio, que é palmeirense doente. Eu estava até falando com o Ricardo aqui no início, ele falou que foi dormir 3 horas da manhã com a eliminação para o Boca. Foi muito sofrido. Eu sou tricolor, torço para o Fluminense. A gente estava numa expectativa grande de assistir a final juntos no Maracanã e, infelizmente, uma dessas partes foi frustrada. Tomara que o Fluminense seja campeão para a gente poder comemorar e sair uma das partes felizes dentro da End2End. Mas a End2End nasce com o Reginaldo, que é meu sócio, um dia indo até o Palmeiras. O Reginaldo é um cara que foi diretor de grandes empresas, ele foi diretor do Itaú, foi diretor da Contax, foi diretor do antigo Banco Nacional, foi diretor de grandes instituições do mercado financeiro, e um dia ele chega para o Palmeiras, vai numa apresentação no Palmeiras, e vira para o Trinas, que era o diretor de marketing do Palmeiras na época, e fala, cara, vim aqui resolver um problema que você me causou. E aí o Trinas vira para ele e fala, pô, mas nem te conheço, a gente marcou uma reunião, se conectou aqui, sei lá, através do LinkedIn, né? A gente montou esse papo aqui, mas eu não te conheço. Aí ele fala, cara, tentei me associar ao Palmeiras durante 40 minutos,
toda hora ouvia o hino do clube, a ligação caía, a central de atendimento não conseguia me resolver o problema. E eu estou vindo aqui te trazer um projeto que soluciona isso. Então, a End-to-End ela nasce com um foco muito grande no consumidor. Ela nasce com um foco muito grande nessa jornada do consumidor a obter o seu desejo. Então, até hoje, isso influencia muito as nossas decisões. Então, o Reginaldo apresenta esse projeto para o Palmeiras vira para ele e fala: pô, adorei o projeto, acho que faz total sentido, mas eu tenho uma restrição. Para que você possa executar esse projeto, eu gostaria que você saísse da empresa que você está hoje e montasse uma empresa para atender exclusivamente o Palmeiras por 2 anos. 2 anos. E aí, a End-to-End ela fica exclusiva no Palmeiras, incubada, né, vamos dizer assim, no Palmeiras por 2 anos. Esse projeto e essa estruturação que o Reginaldo faz, ela é uma reestruturação de base de dados, é uma reestruturação da central de atendimento, é uma reestruturação de um Unique ID para que o torcedor possa ter um único dado para acessar todas as plataformas do Palmeiras. Enfim, ele reestrutura toda a dinâmica do usuário dentro da jornada do universo do Palmeiras. E passam esses 2 anos e a gente se conhece. Né? Um conhecido nosso que trabalhava com o Reginaldo na época fala: cara, eu quero te apresentar um cara, esse cara era eu, a gente senta para um dia para almoçar e dá um super match, assim, foi super legal o primeiro papo que a gente teve, e a gente entendeu uma coisa muito importante, que é essa frase que está escrita aí na tela: nós existimos para aproximar o torcedor da sua paixão. Essa é a nossa causa hoje. A End-to-End existe por isso. As empresas falam muito sobre propósito, e esse é o propósito da End-to-End existir. E aí eu gostaria até que você se perguntasse assim, né? Você está fazendo o que você faz hoje por quê? Por qual motivo? Isso é fundamental saber, né? Você ir de uma ponta a outra, até onde você quer chegar, na sua carreira, naquilo que você está fazendo, é fundamental você saber pelo que você está fazendo, né? Mais do que como, onde eu vou chegar, qual é o traço. Eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso escolher um curso, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um projeto de especialização, tudo bem, tudo isso é válido. Mas, além do como, por quê? Por que eu estou fazendo isso? O que me motiva? O que me faz acordar todos os dias? O que faz a End-to-End acordar todos os dias é existir para aproximar o torcedor da sua paixão. E a gente entendeu que esse propósito estava vivo dentro do Reginaldo e estava vivo dentro de mim também. E a partir desse entendimento, a gente deu um próximo passo, que foi construir essa sociedade, que é o formato que a End-to-End existe hoje. Eu sou um cara que vem do mercado publicitário, trabalhei em grandes agências de publicidade, morei em São Paulo durante alguns anos, hoje moro no Rio de Janeiro. Trabalhei para marcas como Itaú, Coca-Cola, Petrobras, as maiores marcas do país. Eu tive a oportunidade de construir campanha, de construir comunicação, de construir estratégias de marketing, até que um dia eu entendi que eu gostaria muito de trabalhar com futebol e tive a sorte, fui agraciado por Deus de poder trabalhar no meu clube do coração. Então, eu fui gerente de marketing do Fluminense e depois desse período no Fluminense, eu saí e estava fazendo uma consultoria para clubes de fora do Brasil. Então, eu estava trabalhando um projeto de internacionalização para Liverpool, para Paris Saint-Germain, né? Trabalhei para a Fórmula 1. Enfim, trabalhei com grandes players do mercado esportivo mundial sobre como eles conseguiriam trabalhar o mercado da América Latina com um entendimento específico. E aí foi quando eu e o Reginaldo nos conhecemos e eu entendi que eu já não estava mais sendo suficiente sozinho, porque a consultoria ela já não era mais uma necessidade. As marcas, os públicos, os clientes que eu atendia, eles já desejavam também execução. Então, entendendo que o meu propósito e o deles era muito parecido, a gente resolveu dar esse passo em criar End-to-End e iniciar essa jornada. Então, nós... Isso foi que ano, Bruno? É só para... Cara, a gente está em 2023, isso foi final de 2019. Ah, beleza. Aí depois você conta como que a gente se conheceu também. Sim. Então, assim, nós criamos conexões para gerar novas receitas,
posicionamentos e propósitos. Isso é o que a End-to-End faz hoje. Então, a gente atende, resolve e emociona desde 2017. Os 2 primeiros anos exclusivos do Palmeiras e, a partir daí, essa jornada que eu comecei a trabalhar junto com o Reginaldo. Aqui começa uma parte muito legal dessa história, que tinha tudo para dar errado, gente. Assim, tinha tudo para não funcionar essa história que eu contei para vocês até agora. Por quê? Como eu respondi aqui agora, essa conversa começa no final de 2019. O que vem no final de 2019? Covid. E aí, no meio desse sonho, desse projeto de estabelecer uma empresa com um propósito lindo, a gente é impactado por uma pandemia que, cara, atinge o mundo inteiro. E aí uma empresa que foi desenhada para viver de aglomeração, para viver de consumo, para viver de pessoas na rua, ela é impactada por esse cenário. E aí a gente olha e fala, cara, e agora? Ferrou, né? O que a gente vai fazer da nossa vida? E o nosso primeiro cliente, aqui são as nossas soluções, o que a gente faz hoje. Então, hoje a gente desenvolve o propósito que eu falei lá atrás, a gente entendeu que dava para ir além desse saque 2.0 e atendimento que o Reginaldo desenvolveu lá no início com o Palmeiras, para uma série de outras caixinhas. Então, a gente traduz o nosso porquê em vários OKs. Então, hoje a gente tem uma área de tecnologia que desenvolve inteligência artificial, que desenvolve API, que desenvolve integração, landing page, sistema. A gente tem uma área só de live marketing e produção, que faz experiências, ativações, evento, que gere camarote. A gente tem um time de mídia de performance, a gente tem um time de campanha, a gente acabou de comprar uma produtora de audiovisual, então, entendendo que filme é um formato do momento, vídeo é um formato do momento, a gente produz tudo internamente, a gente faz roteiro, captação, edição, abre câmera, enfim, a End-to-End hoje é, de fato, uma ponta a outra da jornada nessa relação com os clubes de futebol e com as marcas nesse contexto também. Então, voltando ali onde eu falei, a gente foi impactado pela pandemia, até que, no meio dessa jornada, a gente foi numa conversa que já tinha começado com o Atlético Mineiro, que está aí bem perto de vocês, até que a gente foi impactado pela necessidade de desenvolver um projeto logo na primeira semana de pandemia, início de 2020, que era, cara, como é que a gente ajuda o Atlético a, no meio da pandemia, primeiro, aumentar sua base de sócios, porque o Atlético só tinha 20 mil sócios na época. Então, como é que a gente vai passar por uma pandemia só com 20 mil sócios, sem ter nenhum tipo de receita recorrente? Segundo, como é que eu consigo fazer com que o Atlético gere receita no curto prazo? Porque a maior dificuldade dos clubes de futebol, hoje menos com a entrada das SAFs, mas na sociedade civil, a maior dificuldade dos clubes é geração de receita no curto prazo, porque o que faz o clube falir não é a dívida, o que faz o clube falir é a falta de receita para fazer com que ele tenha fluxo de caixa. Ele não consegue pagar jogador, ele não consegue pagar coisas que ele precisa adquirir, enfim. Então, como é que a gente gera essa receita no curto prazo para que o Atlético não sofra ao longo da pandemia, como outros clubes provavelmente iriam sofrer? Terceiro, como é que a gente constrói alguma coisa que seja objeto de desejo para substituir o ingresso durante a pandemia? Porque quem era sócio ou quem desejaria ser sócio não conseguiria adquirir ingresso, porque não ia ter jogo, não tinha ninguém no estádio, não tinha jogo na televisão, não tinha nada. Então, assim, como é que eu, ao invés de passar a pandemia inteira falando para o cara, me dá o teu dinheiro como doação, o que eu consigo construir para que eu gere esse desejo e ele enxergue valor no sócio, no programa de sócio, E aí, partindo dessa provocação, começa a nossa relação com o primeiro clube depois do Palmeiras, que é esse projeto que a gente estruturou com o Galo, nasce o Manto da Massa. Não sei se todo mundo conhece ou se teve a oportunidade de ser impactado por isso, mas é a primeira camisa colaborativa da história do Atlético. A gente vende, na primeira semana de pandemia, a gente estrutura o projeto, em 15 dias ele está no ar, e a gente vende 100 mil camisas em uma semana. O Atlético vende 100 mil camisas em um ano, para vocês terem uma ideia.
Quando isso foi desenhado, o Atlético tinha como meta vender até 15 mil camisas. Aí a gente começa a enfrentar uma série de desafios. E, cara, não tinha algodão mais para ser produzida a camisa, porque estava uma crise enorme na China, né? De como é que transferia isso, como é que conduzia as matérias-primas, enfim. No segundo ano, a gente vende 120 mil camisas. No terceiro ano, a gente vende 140 mil camisas. Esse é um projeto que já gerou para o Atlético um lucro líquido de 30 milhões de reais. Então, se você for pensar, isso é maior do que a maior parte dos patrocínios master do Brasil, ou grande parte deles. O projeto ele vira um sustento de internacionalização, porque ele é comprado em mais de 50 países. Não sei se vocês viram, mas essa semana saiu uma notícia de que um colégio no Peru se inspirou no Manto da Massa para desenhar seu uniforme. Então, o Manto da Massa 2 virou inspiração para uma camisa que virou uma camisa de um colégio no Peru. Olha que doideira. Bom, a gente está com o quarto ano do projeto no ar. Esse ano a gente tem alguns aprendizados muito importantes. A gente já tem quase 30 mil camisas vendidas em 3 dias. Né? É um resultado abaixo dos outros anos, porque a gente vinha sempre crescendo, mas ainda assim muito importante. A gente está falando de um faturamento só nesses 3 dias de 7 milhões de reais para o clube, quase 7 milhões de reais. A gente tem uma série de aprendizados. Ô Bruno, só um detalhe que eu queria acrescentar na sua fala, né, desses números agora, é que o Atlético também recentemente fez lançamento de novas camisas, né, da Adidas, que inevitavelmente naquele ano, né, de 2020, nos outros anos, você não tinha isso junto com o Manto da Massa, né? Tem uma série de impactos aqui, né, para esse ano, assim, né? Acho que tem uma meia-culpa importante, a end-to-end, para todos saberem, a gente faz uma ponta a outra do projeto, mas essa ponta encerra na venda da camisa, né? Então a end-to-end não tem nenhum tipo de controle sobre a fábrica, que é uma outra parceira do Galo, a gente não tem nenhum tipo de controle sobre a logística, que também é um outro parceiro do Galo, e esse ano a gente também não tem o controle da venda, né? A plataforma de venda foi substituída pelo Atlético por uma outra plataforma que não é da end-to-end. Então a gente ficou só com um trabalho de engajamento e de campanha. Mas enfim, é um projeto lindíssimo, com resultados incríveis. E eu queria... Deixa eu passar aqui tem um videocase legal aqui do Manto da Massa, que eu acho que vale a pena passar para vocês. Deixa eu projetar ele aqui. Na hora que você compartilhar, lembra de colocar o áudio. Tá, peraí. Vou ver se vai funcionar. Deixa eu dar o play aqui, vocês me dizem se tá funcionando. Tá funcionando.
Bom, então, assim, é um projeto super grandioso. Para vocês terem uma ideia, comparado em tempo, né? Só na primeira semana, esse projeto é um projeto que só perde para as vendas de Cristiano Ronaldo na chegada em seus novos clubes, Messi e Neymar. No mundo, é uma das maiores vendas da história. Na América Latina, é a maior venda de camisa da história em tempo. Né? O Guinness Book já algumas vezes reconheceu esse resultado e é um projeto muito expressivo. Então, continuando essa jornada de por que a End-to-End ela é venda e retenção, né? A gente, cara, teve a sorte e o prazer de poder desenvolver um projeto gigantesco desse e a gente foi crescendo dentro dessa jornada. Então, a gente assumiu também o Galo na Veia desde então, né? A gente manteve uma base ali de mais de 100 mil sócios durante a pandemia, um faturamento que cresceu mais de 250% desde que a gente assumiu, o ticket médio aumentou mais de 70%, com o lançamento de novos planos, novas oportunidades, né? Eu não sei se tem bastante atleticano aqui, mas acredito que sim. Hoje, quem é Galo na Veia consegue ter desconto, por exemplo, na conta de luz, né? Tem uma série de parceiros super importantes que conseguem. Você tem desconto na cerveja, no Zé Delivery. Então, você praticamente paga o seu plano e tem ele de retorno em vantagens. Então, a gente ajudou o Galo a construir isso. A gente também entrou no Grêmio esse ano passado, né, com quase 20 mil sócios. Desde a chegada do Suárez, a gente subiu de 20 mil para mais de 115 mil. E a gente também faz toda a cogestão junto com o Palmeiras no Avante. Então, a gente aumentou a base em quase 100% em 2 anos e hoje é o maior programa de sócios do Brasil. A gente tem a felicidade de, nos 3 programas que a gente atua, ter a felicidade de ter alcançado o recorde desses 3 programas, os seus próprios recordes, né? O Palmeiras, o recorde era 100 mil, hoje ele tem 180 mil sócios. O Palmeiras nunca chegou perto desse número. O Atlético, quando a gente chegou, tinha 20 mil sócios, a gente chegou a bater 135 e hoje está na casa dos 90 mil, que é uma base bem sustentável. O Grêmio, o recorde era 100 mil e hoje tem 115 mil sócios, então a gente tem o prazer de atuar com todos eles e muito feliz por isso. Então, além disso, a End-to-End também teve a oportunidade de desenvolver o primeiro e talvez único case de season ticket no Brasil, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil nunca conseguiu estabelecer esse case de você comprar um passaporte anual, como é na Europa, né? Você vai num jogo do Benfica, você compra uma cadeira e você sabe que aquela cadeira vai estar lá o ano inteiro. E a gente desenvolveu esse produto junto com a Allianz Parque, que também é nosso cliente, a W Torre, e a gente vendeu 8 mil cadeiras fixas dentro do Allianz. Esse número nunca tinha acontecido, é um recorde na história do clube. Hoje, se você quiser comprar esse produto, ele não existe, porque ele está em sold out, e fez do Palmeiras o recorde de ocupação em estádios no Brasil. Então, foi um trabalho muito legal que a gente teve a oportunidade de desenvolver junto com o Allianz. Eu vou tentar correr, gente, porque para a gente tentar se manter ali nas 8 horas e a gente tem um tempo também para vocês perguntarem e a gente poder interagir bastante. Então, como é que começou essa jornada? A gente hoje tem 2 diretorias dentro da End-to-End, uma diretoria de clubes, que se relaciona com os clubes de futebol, e uma segunda diretoria, que é uma diretoria que se relaciona com as marcas. Então, hoje a gente tem 2 unidades de negócio dentro da nossa estrutura organizacional. Primeiro, a estrutura para clubes. A gente entendeu que a gente precisava traduzir aquele propósito de fazer o torcedor conseguir consumir, se relacionar com o clube de uma maneira mais fácil, mais atraente, mais rápida. Isso se traduzia em ajudar o clube a usar melhor os seus próprios ativos comerciais. A gente entendeu que, cara, o clube não consegue melhorar o seu programa de sócio. A gente percebeu que o clube não consegue vender os seus ativos digitais. A gente percebeu que o clube não consegue gerir seu site. A gente percebeu que o clube, muitas das vezes, não consegue vender as suas propriedades comerciais na camisa. Então, a End-to-End nasceu para ajudar o clube a usar melhor os seus ativos comerciais. E a gente entendeu assim, cara, se o clube não consegue vender os seus próprios ativos, eles nunca vão conseguir prestar o serviço que é a expectativa das marcas que se associam ao futebol.
Por quê? Quando um BMG chega no Atlético, no Vasco, no Corinthians, no Barcelona, no Ceará, a expectativa do BMG é o quê? Que o clube seja uma plataforma de engajamento, de performance, de resultado, mas o clube está ali apagando incêndio e resolvendo os seus próprios problemas de dia a dia. Então, essa relação sempre termina frustrada. E a gente falou, cara, se a gente está ajudando os clubes, por que a gente não ajuda as marcas que estão querendo trabalhar com os clubes também? E aí a gente criou essa unidade de negócio, que o primeiro cliente foi o BMG, e teve a oportunidade de abrir mais de 1 milhão de contas através das plataformas dos clubes. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente está chegando a 1 milhão de cartões do Barcelona vendido no Brasil. Então, a gente fez uma série de ativações, campanhas, mídia de performance, ativação com ídolo, promoção, enfim, uma série de coisas que a gente fez para chegar nesse resultado. Mas o BMG foi o primeiro pontapé nessa relação com as marcas e a gente foi muito feliz nisso também. Então, a end-to-end também é criatividade. Então, além de performance, de resultado, de venda, ela também é criatividade. Então, a gente não só vende, mas a gente envolve, a gente emociona, a gente engaja, né? Você não vende 100 mil camisas do dia para a noite se você não tiver geração de desejo, geração de emoção, geração de senso de necessidade. Então, a end-to-end também é criatividade. E aí, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver esse case, mas a gente conseguiu levar o Pelé para o dicionário. Então, a gente conseguiu eternizar o Pelé na língua portuguesa, o que, pô, você imagina, né? A viúva do Pelé falou para a gente assim, essa para mim é a Pelé das homenagens, né? E, cara, isso é muito legal, né? Você ouvir isso é um negócio muito legal. Então, essa foi parceria com o Sport TV, né? É uma campanha do Sport TV. Deixa eu ver se eu... Peraí. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui o case do Pelé. Só um minutinho. Engraçado, não está aparecendo. Eu abro ele aqui, mas ele não me dá como... Ele não me dá como opção. É um vídeo? É um vídeo, igual o outro, mas ele não está me dando essa opção. Deixa eu ver se eu fechar aqui e abrir, se ele vai. Pior que o vídeo é super legal, cara. Aqui é a apresentação que já estava. Agora foi. Agora foi. Vamos lá. Ele conta uma história bem legal. Deixa eu dar o play aqui. In 2022 stoppage time, football lost its royalty, and Brazil, the son the whole country was most proud of. The nation was speechless, but Pelé kept its meaning. He was a force of nature, so great that he became a king, a man who halted a war in Africa, began a revolution in Central America, and with his constant and broad smile gave meaning to the idea of what it means to be a Brazilian. Pelé was not part of history. He is history himself. TV presents Pelé, a movement to make Pelé entry in the dictionary, internalized in the full Portuguese language. Brazilians have long referred to Pelé as synonymous with the best. It is part of our culture and manifests itself in our language. After all, when we refer to the greatest, the unique one, we say that the person is the Pelé of their area. In other words, Pelé is way more than the king of football. For all Brazilians, he is an adjective. That's why we created a petition to transform the word Pelé into an entry in our dictionaries and called on the public to immortalize him in an unexpected way. And it happened. A palavra Pelé agora é verbete no dicionário Michaelis. To call someone Pelé in Portuguese. More on the life and legacy of this great sportsman. Pelé has been named as a synonym. Our retribution to the one who gave so much to Brazil and the world. A well-deserved final chapter to a remarkable story. Um case super legal, né? Não sei se todo mundo conseguiu entender, mas
É aquela coisa, né? Todo mundo fala, o Pelé do basquete, o Pelé do tênis, o Pelé... o Federer é o Pelé do tênis, o Kobe é o Pelé do basquete, né? Então, a gente pegou esse insight e falou, cara, por que a gente não faz uma homenagem para o Pelé, tentando levar o Pelé para o dicionário? E, cara, foram mais de 300 mil assinaturas, o nome entrou no dicionário mesmo, tá em todos os dicionários Michaelis. Isso foi legal pra caramba, assim, trouxe um baita reconhecimento, saiu no New York Times, saiu na CNN dos Estados Unidos, saiu na África, no Japão, saiu em muito lugar. Vou passar mais um case aqui que também é super legal, que é um case social, que foi uma ativação que a gente fez para o Palmeiras no Dia das Crianças, junto com a Mães da Sé, que é uma organização de São Paulo que busca crianças desaparecidas. Dá uma olhada. Brazil, 220 million football fans. Brazil, 250,000 missing children. Brazil, 17 million following the country's most powerful team on social media. 3,700,000 on Twitter alone. Brazil, 50,000 new cases every year. A cruel, unacceptable situation. Twitter? The day after Palmeiras' match for the national championship, the club's Twitter account simply vanished with no further notice. Surprise, despair, anger, mockery. But then it reappeared on Children's Day, like this. Se você, torcedor palmeirense, sentiu falta da nossa conta no Twitter, imagine a angústia e a dor que uma mãe sente quando não encontra o seu filho. Relief for some, reflection for others, support of millions to the partner NGO. So, would we do it again to help find missing children? Então, a gente ajudando o Palmeiras aí a ser também essa grande plataforma social e super relevante, né? Então, deixa eu continuar aqui a apresentação. Espera aí, deixa eu voltar aqui. O Bruno, mas é legal. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não, é legal esse reforço, né? Porque não é só uma coisa puramente comercial, né? As relações de consumo é uma coisa que a gente discute muito hoje, assim. Ela transcende só aquilo que você tem a troca imediata, né? Total, ela é empatia, ela é criação de conexão, né? Por que você torce para o Palmeiras? Ou por que você torce para o Vasco, ou para o Corinthians, ou para o Atlético? Né? Essas causas sociais são fundamentais para você construir essa associação entre torcedor e clube, né? O que o clube pensa, o que ele diz é incrível. Aqui é uma ação que a gente fez para o BMG, então o Corinthians feminino foi tricampeão brasileiro e futebol feminino nunca virava capa de jornal no Brasil. E a gente falou, cara, então vamos comprar uma capa de jornal e fazer uma capa de mídia no jornal. E o BMG comprou e falou, cara, compramos a capa da Folha de São Paulo para dar o espaço que essas atletas merecem, que é um espaço de destaque. Então, pela primeira vez na história, através de um anúncio do BMG, patrocinador do Corinthians, as mulheres viraram capa de jornal no Brasil. Então, mais do que um anúncio de mídia, era uma reparação histórica. E o que é legal é que daí em diante o futebol feminino começou a virar capa de jornal, assim como o masculino. Então, para a gente foi uma provocação muito legal isso partir de uma campanha publicitária. O que tem de muito legal nessas histórias que eu estou contando? Em várias delas, vocês percebem que a gente mexe com a cultura. Você eternizar o Pelé no dicionário, você ajudar uma ONG a ganhar visibilidade, você provocar sobre o respeito em relação às mulheres, a igualdade da valorização, enfim, né? Você tem uma série de construções através das quais os clubes e os patrocinadores constroem essa jornada. Aqui mais uma outra ação super legal que a gente construiu com a Globo,
a última ação antes da Globo mudar a marca do Sport TV, o Sport TV doou a sua marca para as ONGs que apoiam mães em situação de vulnerabilidade. Então, você ligava no Sport TV e, ao invés de ver a marca do Sport TV, você via lá Maternativa, Curvas da Mãe, Santa Fé. E aí as pessoas procuravam no Google o que era isso, por que isso estava lá no lugar de Sport TV. E aí isso aumentou as doações ao longo da semana em mais de 1000% para essas ONGs, que foi um resultado super legal e bastante emblemático. Aqui foi uma outra ação que a gente fez com o Galo. A gente percebeu que as pessoas constantemente mudam as suas fotos de perfil no Dia das Crianças por fotos suas próprias de quando são crianças. E a gente provocou, por que a gente não chama a torcida do Galo e os sócios para mudarem as suas fotos por fotos de criança desaparecida? Então, foi uma ação que a gente fez do Galo com a Polícia Civil de Minas Gerais, e 4 crianças foram encontradas e, cara, isso é uma das ações mais legais que a gente tem para contar. Lançamos a camisa da Paz com o América, tiramos todas as cores da camisa do América, e essa camisa foi a leilão depois para ajudar na guerra da Ucrânia. Construímos a campanha Santos do Mundo, que é uma campanha de internacionalização do Santos. Levamos o Santos para lançar camisa em Lisboa, levamos o Santos para jogar amistoso na Nigéria, celebramos Maradona e Pelé com Santos e Argentino Júnior, fizemos ação na Times Square, enfim, é um projeto muito grandioso de posicionamento do Santos. Lançamos as camisas do Estoril com um discurso super voltado para o ESG, né? Para essa visão de reciclagem dentro do ESG. Então, a gente percebeu que as cores do Estoril eram as cores da reciclagem, só faltava o verde. O azul, o amarelo eram cores das lixeiras. Então, a gente lançou a camisa azul homenageando a reciclagem de papel, a amarela de plástico e a verde de vidro. E a gente trouxe uma provocação, porque o Estoril está muito próximo dos grandes clubes de Portugal e ele tem pouquíssima torcida. Então, a gente trouxe o discurso de, cara, grande de verdade é quem muda o mundo. E a gente trouxe uma aproximação muito grande do Estoril com a sua própria comunidade através desse lançamento. Então, bom, a gente também é relacionamento. A gente, como eu falei, a gente nasceu dessa valorização do público, do cliente, do consumidor. Então, a nossa área de atendimento hoje já recuperou mais de 4 mil sócios para o Santos, tratou mais de 10 mil chamados para o Manto da Massa. Hoje a gente também atende o Camisa 7, são mais de 50% de atendimentos de redução da fila, né, um aumento de renovação, enfim. A gente lançou recentemente as redes sociais do Canarinho para a Seleção Brasileira. Então, hoje, se você quiser, você consegue se relacionar com o mascote do Brasil, que também é muito legal. A gente gere todas as redes sociais do Premier. Eu vou passar esse case do Premier aqui, que também é bem legal. Deixa eu colocar ele aqui para vocês darem uma olhada. Ele é um case de rede social, mas mostra como um trabalho bem feito de rede social tem a capacidade de mudar os números e o tamanho daquilo que você está ofertando ou está oferecendo. Dá uma olhada.
esse é um case aqui de rede social, né? Um case de relacionamento, mostrando que essa construção de você falar com as pessoas, se relacionar com as pessoas. Hoje, se você entrar em quase todos os posts de clubes do Brasil, tem uma interação do Premier. A gente faz um trabalho 24/7. Então, a gente fala com muita gente o tempo todo. Isso é muito legal. Então, a End-to-End, como eu disse, hoje também é tecnologia. Então, a gente lançou o WhatsApp do Canarinho junto com as redes sociais. Então, você, hoje, através do chat GPT, você consegue ter uma interação com o Canarinho da seleção brasileira através de inteligência artificial. O que a gente percebeu? Que a seleção brasileira ela não tinha entrega de base de dados para os seus patrocinadores, diferente dos clubes. Então, isso causava um problema na hora de uma marca escolher entre patrocinar a seleção ou ir para um Flamengo, para um Corinthians, para um Vasco. E a gente construiu essa base através do Canarinho, do WhatsApp do Canarinho. E hoje, em uma semana, a gente teve mais de 50 mil leads. E durante a Copa, essa base já passou de 1 milhão. É um resultado muito expressivo aí, e que serve para que as marcas possam ativar esse relacionamento segmentado com o consumidor. A gente está lançando a nova Vila do Santos, o novo estádio do Santos. Então, site, fluxo de compra, meio de pagamento, tudo é feito pela gente. A gente fez o site novo do Allianz Parque, o sistema de sócio do Braga, em Portugal, o Museu Digital do Argentino Júnior, enfim. A End-to-End também é experiência, então a gente gere os camarotes de São Paulo, da Bitsu no São Paulo, né, no Morumbi. A gente gere camarote em São Januário, na Neoquímica Arena, no Allianz Parque, no Maracanã. E aí eu vou passar aqui, né, outros dois cases legais de ativação que foram feitos junto com o Sport TV, que também é legal de mostrar para vocês, que são ativações da Copa do Mundo, que também tem a ver com essa experiência do consumidor, do relacionamento com o torcedor. Vamos lá. A gente está passando a lua de mel aqui no Rio de Janeiro e viemos conhecer o Maracanã. Fechou? Só que eu não posso falar ainda. Aceita? Não, a gente tá indo já. Fala lá na escola que não dá, cara. Eu acredito na rapaziada. Aí, garoto, ative seu modo Copa, garotinho! Melhor surpresa do mundo, churrascão, pagode! Eu vou lutar com essa juventude que não corre da raia. Foi uma experiência maravilhosa, a gente passando ali de bobeira no Maracanã. Nossa, cara, a gente tá muito satisfeito. A gente veio de Santa Catarina. Cara, a gente chegou aqui no Rio de Janeiro, a gente foi tão abraçado. Estamos aqui, um rolezinho aleatório de segunda-feira. Mas esse aí tem que ativar o modo Copa, não é? Isso aí, ative seu modo Copa, Sport TV. Meu modo Copa já está ativadaço. Ative o seu também. Ative seu modo Copa, parabéns pelo evento, foi maravilhoso, estrutura monstra. Deixa a vida me levar, a vida leva aí. Deixa a vida me levar, a vida leva aí. Deixa a vida me levar. É uma ação super legal que a gente teve essa oportunidade de construir. Uma outra ação que aconteceu ao mesmo tempo, né, na mesma campanha,
com o Sport TV, que foi essa daqui na roda gigante. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Newcastle; Casemiro, United; Everton Ribeiro, Flamengo; Fabinho, Liverpool; Fred. Então, aqui, 2 ativações que a gente teve a oportunidade de construir aí para o Sport TV ao longo da Copa do Mundo. E eu vou passar 2 vídeos que são recentes aí do Vasco para a gente fechar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Chegada do Payet, né, que é um jogador super renomado no Vasco. Deixa eu abrir para... A gente teve a oportunidade de construir esse anúncio. Então, pessoal, para fechar, eu vou terminar os últimos slides aqui que eu quero compartilhar com vocês. Como eu disse, a End-to-End ela também é emoção. A gente tenta constantemente se adaptar a cada um dos nossos parceiros para que a gente seja uma solução única. A gente diz que os clubes eles gostam de ter a Zorba na camisa, mas não querem vender cueca. E a gente está aqui para vender cueca, né? Então, a End-to-End nasceu para isso. A gente é apaixonado muito pouco pela nossa solução, mas muito pela dor do nosso cliente. Acho que esse é um aprendizado importante, que é muito legal vocês levarem para a vida de vocês. A gente é muito pouco apegado com o que a gente usou para solucionar. Se vocês forem ver, os nossos cases eles são muito variados, eles são muito diferentes uns dos outros. Isso faz essa multipluralidade que a End-to-End tem hoje. Então, a gente se apega muito pouco com a nossa solução, a gente é muito pouco vaidoso, a gente é muito pouco apegado com as nossas próprias coisas, mas a gente existe para solucionar o problema dos outros. Então, isso que nos motiva e nos faz levantar de manhã todos os dias. Aqui são nossos clientes hoje, né? Acho que quase todos os grandes clubes do Brasil aí estão nessa prateleira, grandes marcas, né? Reserva, Bet Nacional, Estrela Bet, Sport TV, Premier, Combate, Açaí, NBA, enfim, né? Grandes marcas do cenário brasileiro e grandes clubes também. Por último, a gente está hoje no Brasil, mas a gente está também na Argentina, em Orlando e em Portugal. A gente tem escritório em São Paulo e no Rio. São mais de 60 colaboradores. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, né, pode me procurar. As minhas redes são todas Bruno, Brum, B-R-U-M de mãe. A End-to-End Somos End-to-End. Então, quem quiser procurar também, fica à vontade.
em breve a gente deve estar lançando um curso de especialização dentro do mercado esportivo. Então, quem quiser conhecer, né, e tiver interesse, acho que pode ser um caminho legal para trabalhar dentro dessa frente. Vai ser um curso muito mais voltado para essa introdução. A gente tem também um selo, que é o selo de Great Place to Work. É o selo que representa que as pessoas que trabalham aqui gostam de trabalhar aqui, e Ricardo sabe, dentro do mercado esportivo isso é um desafio enorme, porque as coisas mudam a todo tempo, você trabalha final de semana, então conseguir fazer com que as pessoas sejam bem recompensadas e tenham vontade de estar aqui constantemente, isso é uma felicidade muito grande para a gente. Talvez seja o nosso maior prêmio. E, bom, a gente é muito feliz por ter conseguido essa marca. E, por último, a End2End acabou de ser reconhecida como a empresa, entre as pequenas e médias empresas em faturamento no Brasil, a número 33 pela Exame. Não, desculpa, 57. A número 57 pela Exame. De todas as empresas do Brasil, as mais promissoras. E a única do esporte. Então, a gente ficou muito feliz com essa marca, né? A empresa tem se desenvolvido e avançado constantemente. E, como eu disse no início, acho que a minha mensagem hoje é muito mais do que uma mensagem teórica, mas é uma mensagem que busca inspirar vocês. Então, se eu conseguir chegar até aqui, montar uma empresa que hoje é referência dentro do mercado esportivo, sem nenhum tipo de orgulho, sem ter tido a oportunidade que vocês têm hoje de estar numa casa grandiosa como é onde vocês estão, eu tenho certeza que vocês vão alcançar grandes voos, que esse papo possa ter inspirado vocês e feito vocês renovarem suas expectativas, seus sonhos, seus planejamentos, e que, bom, eu possa ter conseguido passar nesse pouco mais de 50 minutos, 1 hora, um pouquinho da nossa história, para que isso ajude a brilhar o olho de vocês também. Como eu disse, eu sou um cara nascido na favela do Rio de Janeiro e consegui chegar até aqui. Com certeza vocês também vão muito longe, tendo todas essas ferramentas, o relacionamento com esses grandes professores e com uma academia incrível como é onde vocês estão. Bom, obrigado pelo papo, estou à disposição para a gente trocar ideia e interagir conforme vocês preferirem. Bruno, muito obrigado. Tendo um retorno aí, peraí, só um minuto. Vê se melhorou agora aí. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Bruno, então, primeira coisa é te agradecer mais uma vez, né? Eu sei que eu te dei pouco tempo, a gente já fez alguns bate-bolas aí nos encontros da CBF, sei o quanto teria coisa aí para comentar. Antes até de passar aqui para as perguntas, o Walter já levantou a mão aqui. A gente tem aí os professores Pedro, o professor Adnan, eles estão aqui com a gente hoje também acompanhando, além daqueles que a gente já havia citado anteriormente. Tem muita coisa legal. Eu sei que o Cali está bravo, porque você falou muito do Atlético aí, e ele, como cruzeirense, daqui a pouco vai começar a resmungar. Trabalhar no Cruzeiro, Ricardo. Tô doido. Então beleza. O Cruzeiro hoje, inclusive. Ronaldo mão de vaca, viu? Aí, tá vendo? Você conversou com quem hoje? Cara, tive uma reunião com o diretor de negócios do Cruzeiro. O nome dele é... Henrique ou Cobra? Foi com o Renato. O Renato. Eu estive com o Cobra terça-feira, uma reunião, segunda-feira, desculpa. Mas assim, eu acho que a temática ela é muito interessante porque ela parece só o marketing esportivo, ela parece só o marketing digital, mas ela tem muito mais coisa aí dentro. Então, assim, agradeço demais. E aí, aquilo que eu tinha prometido, vamos aí deixar para que algumas pessoas façam algumas perguntas. Pode. Parênteses nisso que você falou, as pessoas me perguntam muito, cara, como é que eu trabalho no marketing esportivo? Como é que eu consigo chegar a construir campanhas como essa? Eu falo, cara, para você trabalhar bem no marketing esportivo, você precisa entender de marketing. Porque é uma dinâmica muito parecida, você tem especificidades, óbvio, mas
você precisa entender dessa cadeira de marketing que traz grandes desafios, comunicação, produto, preço, praça, promoção, e mais do que qualquer coisa, entender de gente, né? Marketing é entender de gente, entender de comportamento, entender de cultura, entender de desejo, entender das mais constantes coisas que formam o nosso caráter, a nossa forma de olhar o mundo, enfim, né? O marketing esportivo nada mais é do que uma segmentação de um entendimento muito relevante sobre marketing. Perfeito, Bruno, perfeito. Walter, pode começar aí. Ô, Bruno, antes de mais nada, parabéns, viu, cara? Gostei de tudo que você mostrou aí, tudo que vocês criaram, achei realmente incrível e essa trajetória sua aí é inspiradora realmente para os nossos alunos aqui. Eu fiquei com duas curiosidades, na realidade. Uma é se existe exclusividade, por exemplo, quando você fecha o manto da massa, se isso não pode se reproduzir. E a outra é aquela do L do Flu. Como é que isso aí não mistura com política? Quer dizer, como é que vocês contornaram para isso? Legal. Sobre o manto da massa, não tem nenhum tipo de exclusividade. Acho que tem um desafio muito grande nos clubes e a gente tem que lutar constantemente com esse desafio, que é, por exemplo, hoje eu trabalho no Grêmio, mas o Grêmio não deixa eu trabalhar com o Inter de jeito nenhum. Eu posso levar um patrocínio, eu posso fazer campanha em conjunto, mas a inteligência, o Grêmio não deixa eu trabalhar de jeito nenhum. O Galo não deixa eu trabalhar com o Cruzeiro. No Rio, onde você tem um cenário com 4 clubes, isso é um pouco mais diferente. Então, hoje a gente trabalha com Botafogo, com Vasco, com Fluminense, mas nas regiões que tem 2 clubes só, isso é muito difícil. Mas o Manto da Massa é tão legal que ele tem inspirado outros clubes e a gente está com uma campanha para o Vitória da Bahia, nesse momento que é praticamente igual ao Manto da Massa, assim, a lógica dela, né? Óbvio que cada região tem a sua especificidade, como eu disse, mas chama Pele do Leão, né? É a campanha do Vitória, e a camisa vai ser lançada na próxima terça-feira. Então, é bem legal, isso está inspirando outros clubes, e a gente já tem outros 3 clubes fechados para fazer camisas colaborativas desenhadas pelos seus torcedores no ano que vem. O que tem de legal nessa história? O modelo de venda, de fabricação, sempre foi uma coisa que as grandes fábricas dizem para os clubes quais são os seus melhores modelos. Só que isso é muito maluco na nossa cabeça, porque, cara, como é que pode um americano da Nike ou um alemão da Adidas dizer para o Flamengo ou para o Vasco qual é a camisa que o seu torcedor mais vai gostar de consumir? Quem tem que entender do seu público é o próprio Vasco, é o próprio Flamengo, é o próprio Botafogo. E quando a gente coloca o torcedor como protagonista dessa história, você constrói uma relação muito intensa que tem sempre dado resultado, né? Como eu falei, esse ano as vendas estão muito mais desaquecidas do que nos outros anos por uma série de fatores, mas a gente já tem quase 30 mil camisas vendidas e 7 milhões de reais de faturamento, então é um negócio muito significativo. A sua outra pergunta foi sobre o Cano, né? O Cano, o L do Cano lá. O L do Cano, né? Eu acho que o Cano agora deu uma sorte, que ele teve a segunda filha, a Leonela, e o L agora dele é com as 2 mãos. Assim. Ele é com os 2 dele. Então melhorou bastante para desassociar dessa questão política. Acho que a questão também do Cano ser argentino afasta um pouco essa visão política. Mas eu vou dar um spoiler aqui de uma campanha que a gente está desenvolvendo com o Cano para o ano que vem. A gente quer fazer durante o Campeonato Carioca, que é uma campanha social para aumentar ainda mais essa desassociação política, que a ideia é o Cano fazer alguns gols, e aí ele vai fazer primeiro a letra A, depois ele vai fazer a letra O, e aí todo mundo vai se perguntar, cara, por que esse cara está fazendo essas letras todas? E aí no final vai ser uma campanha de doação de sangue, né? Ele convidando as pessoas a doarem os sangues que estão em falta no Hemorrio, enfim. E aí ele vai mostrando ali as letras do sangue, né, através das suas comemorações. Então, você conectar o jogador com causas sociais, acho que cria essa blindagem em relação à política, e acho também que o próprio engajamento que a torcida do Fluminense tem ao redor desse assunto
cria narrativas para defender o Cano em relação a isso, né? Afasta o discurso político para mostrar para todo mundo que é uma comemoração que já existe há, sei lá, 6, 7 anos, começou lá na Colômbia, se eu não me engano. Beleza, muito obrigado. Perfeito, perfeito. Obrigado, Walter. Obrigado, Bruno, aí. O Cano foi importantíssimo naquela campanha do Vasco, né? Quando eles fizeram lá a camisa com as cores do LGBT. Eu lembro que ele foi um dos que fez algum comentário lá que acabou fortalecendo. Professor Pedro Augusto está na fila aí. Obrigado, Pedro, pela presença. Eita, que show de bola. Parabéns aí, Bruno. Muito obrigado por essa oportunidade. Parabéns, professor Ricardo. Bruno, eu fico pensando assim, né? Eu sou, desculpa, eu sou atlético, né? Mas há muitos anos não vou ao campo e vou vendo hoje os desafios que a gente tem em sala, Bruno, que você está dando aula assim, de repente você olha para a sala de aula de 50 alunos, 40 não estão olhando para a telinha do celular, tá? Você está ali falando para eles. 40 você está sendo bondoso aí. Ou seja, ele está, entre aspas, e a gente está disputando com esse espaço, né? Eu sou do tempo que ia com meu pai para o campo e que a gente assistindo e ele com o radinho ali junto, né? Por que estou falando isso? O marketing digital, né, coloca aí uma segunda, uma terceira tela o marketing esportivo possibilita muito a segmentação de mercado, né? Se você tivesse que fazer aí uma projeção, né, pensando no marketing digital para essa realidade esportiva, quais são aí na sua opinião, os maiores desafios que vocês têm aí e as tendências? Como é que você enxerga aí? A gente tem um desafio muito grande, que é, primeiro, começar a se relacionar melhor com essa geração mais nova, né? Diferente da Europa, o jogo europeu é um jogo mais rápido. Você tem jogo, a bola não para, não tem quase falta, o jogo é intenso, né? São jogos bons de assistir, prende a atenção, né? Então, acho que a primeira coisa passa pelo produto, assim, para você conseguir manter o torcedor concentrado, envolvido durante 90 minutos, né? Porque, cara, se você for ver o basquete, sai sexta toda hora, né? E aí teve até uma brincadeira que um americano uma vez falou para mim, ele falou, cara, eu não consigo entender como é que vocês gostam de um esporte que às vezes termina 0-0. Que é tipo, você passa 90 minutos vendo o jogo, não comemorou nada, o jogo acabou 0-0, saiu o gol, saiu nada. Então, assim, a primeira coisa tem a ver com o produto. Como é que a gente consegue deixar o produto cada vez melhor, mais intenso, assim, né? Coibir ações de, o cara cair, se jogar, ficar 30 minutos deitado no chão, o goleiro sente cãibra quando está ganhando, né? Enfim, né? Ir contra essa cultura para que o produto seja melhor trabalhado. O primeiro ponto, acho que é esse. O segundo ponto, que é muito importante, é a visão do esporte como entretenimento. Muitas das vezes, quem trabalha o esporte, o futebol, de maneira geral, enxerga o produto esporte como um fim em si próprio, né? Como uma sociedade civil, como um clube. E, na verdade, o esporte faz parte de uma indústria de entretenimento. Quando a gente olha para o esporte como entretenimento, a gente começa a pensar em segunda tela, a gente começa a pensar, cara, como é que eu envolvo esse cara em outros momentos? Vazou um vídeo agora de um torcedor do Palmeiras ontem no jogo. É um garoto assim, né? Deve ter 17 anos. Ele está no meio da torcida, o time está perdendo o jogo e ele está jogando um joguinho no celular. E aí deu uma polêmica absurda no Twitter, tá todo mundo xingando, falando, porra, que absurdo, como é que pode isso? Mas isso você vai ver cada vez mais na nossa dinâmica, né? Então, como é que eu prendo a atenção desse cara? Acho que essa é a principal pergunta. A gente, pensando em... Acho que são dois cenários diferentes, em casa e no estádio. No estádio, o Brasil precisa resolver a questão de internet urgente. Você vai para o jogo, você não consegue mexer no celular, né? Você só consegue voltar a mexer no celular quando o jogo acaba. Então, tu não compartilha as imagens com ninguém, você não compartilha a emoção com ninguém, você não mostra para ninguém o que você está vivendo ali. Parece que você está vivendo na década de 90, quando você entra no estádio de futebol. E a gente tem trabalhado, a gente levou 3 grandes executivos de clubes para os Estados Unidos agora,
com a intenção de, junto com um parceiro, esse parceiro é o parceiro que faz a internet de grandes estádios, de todos os grandes estádios da NFL e da NBA, e a gente levou 3 executivos de clubes do Brasil para lá, para conhecerem essa dinâmica, para conhecer a tecnologia, com a intenção de trazer esses caras para o Brasil, para que a gente possa ter internet de alta velocidade no estádio, porque isso muda o jogo dentro do estádio, isso abre uma proporção de negócios incrível. Imagina você estar no seu assento e conseguir pedir comida ou cerveja através de geolocalização. Isso não existe hoje. Ou imagina você, né, conseguir interagir com uma pessoa que está do outro lado do estádio, você mandar uma foto, ela te mandar outra, enfim. Né? Isso abre uma série, ou aposta, por exemplo, você conseguir apostar em tempo real e dar uma odd só para quem está dentro do estádio. São coisas que não existem hoje, mas que têm possibilidades a partir do nascimento dessa capacitação de internet de alta velocidade. Pensando em casa, acho que o futebol precisa, de fato, trabalhar essa segunda tela melhor, assim, né? Como é que eu consigo ser complementar nos meus canais digitais, no meu aplicativo, né? Como é que eu consigo fazer com que... Várias vezes eu me pego vendo o jogo de outro time e, cara, quando eu vejo, não vi nada do jogo, só tá ligado ali na televisão. E, pô, às vezes são jogos que eu até quero ver. Sei lá, Manchester City e Chelsea, por exemplo, um jogão. Mas, cara, eu começo a olhar o celular, o Instagram, quando eu vi o jogo já acabou. Então, assim, como é que o jogo me envolve nesse meu outro desejo, né? Então, de novo, acho que passa por essa visão de entretenimento. Acho que a gente precisa... A gente fala muito isso lá, né, Ricardo, na Academy, na CBF. Mudar essa ótica de que o esporte ele tem um fim em si próprio e entender que ele faz parte desse mercado de entretenimento, porque isso traz iniciativas, desejos, autorizações que você não tem no formato atual. Perfeito, obrigado, Pedro, pela questão. Eu acho que é uma questão aí que dá para fazer uma palestra só sobre isso, né? Antes de passar a palavra para a Érica aqui, eu vou dar só um exemplo que eu até comentei ontem nessa palestra que eu dei. Me provocaram, eu falei assim, claro, eu sou atleticano, mas hoje, né, não militante, porque eu não posso, né? Mas a minha filha, cara, assim, ela, em função de colegas do colégio, até do próprio condomínio, ela, né, virou uma atleticana doente. E, inclusive, ela me ferra direto, porque ela posta nas redes sociais o tempo inteiro. Eu falo, minha filha, eu não posso postar nada sobre isso e tal. Só que ela não assiste jogo. Só que eu fico sabendo o resultado do jogo por ela, porque no Instagram dela é automático. Sai o gol do Atlético, já sai lá no Instagram dela. Eu falo assim, Nanda, você está assistindo o jogo? Não. Mas eu recebo aqui. Ela recebe a mensagem, não sei como, e ela já posta. Então, o futebol para ela, quando ela vai no estádio, beleza, ou então é no Instagram. Então, assim, essa é uma nova dinâmica. A pessoa, ela nunca para sentar e ligar a televisão e falar assim, hoje eu vou ver o jogo. Não vai ver. Então, o negócio dela é dentro da rede social. Ela sabe o que acontece, conhece os jogadores, mas muito em função disso. Então, esse é o desafio. A Érica tem uma pergunta. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos bem. Boa noite, Bruno, boa noite aos demais professores que chegaram. Meu nome é Érica, eu sou estudante de administração e eu tenho, na verdade, 2 curiosidades, Bruno. Se você puder satisfazê-la para mim, será ótimo. Primeiro, eu vi que você tem vários cases e achei muito interessante a maioria deles, entendeu? Eu gostaria de saber como que é feito esse processo de decisão desses cases, dessas ideias, entendeu? E a outra curiosidade eu vi que você falou muito sobre futebol, sobre parcerias dentro mesmo do futebol. Eu gostaria de saber, você tem plano de trabalhar com marketing em outros esportes? Por exemplo, eu não gosto muito de assistir futebol, mas eu sou apaixonada por vôlei. Tem gente que gosta de futebol, de atletismo, ginástica artística, que está bem popular agora. O Brasil até conseguiu se classificar, né, para as Olimpíadas e tal. Eu gostaria de saber essas 2 dúvidas. Legal. Obrigado aí pela pergunta. Respondendo a segunda primeiro, a gente tem super interesse, esse é o movimento estratégico que a gente está fazendo agora, nesse exato momento, né? A gente começou pelo futebol, mas a gente está se movimentando para outros esportes.
a gente acabou de fechar com a CBV, então a gente vai lançar uma campanha em breve da Confederação aí de Vôlei. Então a campanha está quase pronta, deve ir para o ar em breve. Então é um primeiro cliente aí de um outro esporte, que é o vôlei. A gente também fechou um projeto com combate, né? Então a gente vai trabalhar luta também a partir do próximo ano. E combate, vôlei, eu ia falar mais um terceiro, eu esqueci, cara. Mas a gente, NBA, a gente também está trabalhando com a NBA, com o lançamento de novas lojas, ativações, enfim. Né? Então, a gente já conseguiu dar um passinho em direção a isso. Nenhum deles são grandes cases ainda, mas a gente está começando a nossa jornada nessa relação com outros esportes também. Sobre a questão dos cases que você perguntou, eu implementei um sistema de brainstorm, assim, de pensamento, que é muito específico nosso, assim, e é bem legal, assim. Como é que a gente primeiro faz o briefing, né? A gente tem uma série de modelos de briefing, onde a gente troca com o cliente, que é um documento com todas as informações do que a gente vai desenvolver. E dentro de casa, a gente faz os processos, primeiro uma construção de ideias particular, individual. Todo mundo leva essas ideias para uma troca em grupo. Os nossos escritórios hoje são muito voltados para essas trocas, para essas iniciativas de projeto. Nosso time trabalha híbrido e vai mais nos escritórios para fazer esses processos de brainstorming e grandes reuniões do que sentar lá e trabalhar o dia inteiro de uma mesa de lá, né? Mas a gente tem uma mecânica aqui que eu acho bem legal, que eu acho que é interessante até vocês levarem para vocês, que é assim, como é que a gente decide se uma ideia é boa ou é ruim? Aquela ideia, como é que ela seria contada numa capa de jornal? Então, por exemplo, quando a gente pensou no Pelé do Dicionário, a gente pensou assim, cara, ela é muito boa, porque eu acho que o mundo inteiro vai querer dizer que o Pelé entrou na língua portuguesa. E a gente consegue imaginar isso virando notícia. Como é que isso vira um título no Globo? Como é que isso vira um título na CNN? Então, esse é o nosso crivo, assim. Isso vira capa de jornal? Isso vira manchete de jornal? Isso vira matéria no Globo Esporte? Se vira, se é do interesse público, é porque tem uma capacidade criativa e de engajamento muito significativo. Então, essa é a mecânica que a gente trabalha para validar se uma ideia é boa ou ruim. Então, a gente sempre busca essa visão da comunicação para respaldar as ideias que a gente leva para o nosso cliente. E, às vezes, a gente até imprime um jornal fake levando isso para o cliente. Assim, a gente já fez várias vezes isso, levar para o cara, olha como é que essa ideia viraria, né? Ele consegue ver aquilo de verdade. Então, essa é a mecânica que a gente trabalha aqui e é a forma como a gente usa para validar as ideias. Beleza. Obrigado, Érica, pela pergunta. Obrigado, Bruno. Agora vamos para a última pergunta. Deixa eu ver quem que está aqui com a mão levantada. Meu Teams aqui deu uma travada aqui, peraí. É a Andréia. Oi, Andréia. Tudo bem? Fique à vontade, Andréia. Oi, gente. O microfone está fechado, André. Agora. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Então tá bom. Boa noite. Gente, eu não vou abrir a câmera porque eu estou chegando no trabalho agora. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Bruno. Bruno, eu sou estudante aqui de processos gerenciais e tenho uma dúvida. Como que você acha que hoje a atuação do marketing pode propiciar assim, uma maior divulgação dos esportes aqui no Brasil? Então, vou dar um exemplo. Eu aqui moro em Franca, né? Então, Franca Basquete foi campeão mundial. E aí, assim, hoje, mais do que nunca, eu ouvi bastante aí de futebol, que é a nossa, né, nosso carro-chefe ali, quando a gente fala de... Mas como você acha que o marketing pode contribuir para divulgar mais o esporte, não só, por exemplo... Eu acho que cortou que seja mais abrangente no país. Eu acho que cortou o que ela falou, mas acho que deu para entender a provocação. Assim. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, é a capacidade que o marketing tem para transformar esses esportes em negócios mais atrativos. Fazer com que esses negócios, a Superliga de Vôlei,
né, a NBB, as nossas ligas, os produtos que a gente desenvolve, sejam mais atrativos para que eles gerem mais receita e essa receita seja reinvestida em divisões de base para que essa base possa abranger mais pessoas e esses projetos possam alcançar escolinhas, possam alcançar desenvolvimento, assim como hoje vem sendo feito com o futebol feminino, que tem sido trabalhado com muito carinho, com uma visão super especial, e a gente já vê meninas jogando, você vê meninas querendo praticar, o esporte sendo incentivado. Então, acho que o marketing tem esse papel de potencializar os esportes, os produtos, para que, né, isso possa popularizar o jogo em si. Beleza? Legal. Muito obrigada, viu? André, obrigado. A gente está para o encerramento. O Heitor pediu aqui uma para perguntar. Pode fazer a última pergunta, Bruno? Vamos lá. Então tá. Heitor, última pergunta, então, é sua. Obrigado, Andréia. Boa noite, Bruno. Boa noite, professores. Eu sou o Heitor, sou aluno do curso de marketing aqui da PUC, e eu fiquei muito curioso com a parte que você mostrou. Pode falar. Consegue ouvir? Estou ouvindo, sim. Ok. E tem a questão dos cases que você mostrou, do Atlético, do Palmeiras e do Grêmio. Eu também trabalho em uma agência de publicidade, e um exemplo sobre hoje, a Ubisoft lançou um jogo chamado Assassin's Creed Mirage, e teve uma comunicação da Ubisoft com a nossa empresa sobre o conteúdo e sobre como a gente fazia essa publicação. Então, gostaria de entender como que a empresa de vocês, a equipe de marketing, se relaciona com a equipe de vendas e com a equipe de cada clube, fazendo essa gestão assim de marketing. Hoje, nesses clubes que a gente atua, a gente tem pelo menos uma pessoa dedicada dentro de cada um deles, atuando lá presencialmente. Então, isso é fundamental para a relação que a gente tem com os clubes. Nosso modelo de negócio, a gente estabeleceu isso como premissa. Então, dentro do Atlético tem gente se relacionando com eles, no Palmeiras tem gente relacionando com eles, para que a end-to-end seja de fato um braço desse suporte, né? Para que isso possa fazer parte do nosso dia a dia mesmo e a gente consiga enxergar essa oportunidade nessa condução. Além disso, a gente tem pessoas espalhadas por todo o Brasil para que a gente consiga entender a linguagem de cada um desses clubes. Então, eu vou dar um exemplo. Sei lá, a torcida do Vitória fala pega leão, a do Ceará fala... Cara, eu esqueci agora o termo, mas é um termo muito específico de lá, assim, né? Ou, por exemplo, a torcida do Fluminense, o grená não pode tocar no verde, tem que ter a linha do branco sempre dividindo as duas cores. Nas artes do Palmeiras não pode ter a cor preta, na arte do Corinthians não pode ter a cor verde, no do Grêmio não pode ter nada vermelho. Então, assim, por exemplo, quando o Bahia ganha, que também é nosso cliente, você não fala que foi vitória, você fala que foi triunfo. Então, assim, tem especificidades muito claras de cada clube. Então, ter cada uma dessas pessoas dedicadas, entendendo o seu contexto e os seus próprios desafios, é fundamental para a gente ter o sucesso que a gente vem alcançando, porque muitos elogios que a gente recebe é pelo fato da gente conseguir personalizar o discurso, assim, né? Não é uma mensagem pasteurizada, né? Não é uma mensagem adaptada, é uma mensagem do atleticano falando para o atleticano. Não é Atlético Mineiro, é Atlético. Então, assim, são esses entendimentos que são fundamentais para a construção do que a gente tem feito hoje. Perfeito. Obrigado. Excelente pergunta, Heitor. Obrigado mais uma vez. Gostaria de agradecer a todos, né, os alunos, os professores. Eu acho que a gente poderia ficar sempre mais tempo. O assunto é muito rico, mas a gente precisa, né, encerrar, né, professora Wanda? Para voltar à disposição. Como é que é, Bruno? Só não falou do cabuloso, né, professor Ricardo? Então, cara, porque ele está, talvez na próxima, ele já vai poder trazer uns cases, né? E é engraçado essa questão da linguagem, né? Quando o Calic fala do cabuloso, quem não acompanha futebol não sabe que é o Cruzeiro. Esses dias, né? Eu me policio, né? Eu trabalho com muitos clubes, com muita gente do futebol. Um amigão, né?
que é o João Gomide, eu fui mandar uma mensagem para ele, escrevi Atlético, né? E aí ele virou e falou assim, você realmente agora deixou de ser torcedor, né? Eu falei, como assim, por quê? Não é Galo. Ele falou assim, cara, não existe Atlético, é Galo, né? Então, assim, aí eu falei, cara, eu tenho que falar com você, que é um flamenguista, né? Eu estou falando de Atlético aqui, mas se você se dá por satisfeito, eu tive que escrever Galo lá para ele. Mas olha para você ver o detalhe, né? O nível de detalhe, aquilo que você falou, principalmente em mercados em que você tem uma torcida polarizada, né? Que você tem os polos bipolarizados, por exemplo, o caso da torcida do Atlético Cruzeiro, do Inter, do Grêmio, né? Qualquer resquício, ela pode gerar um problema muito grande. Os estados que têm um número maior de clubes, né? Você ainda tem uma certa flexibilidade ali. Então, acho que é isso, assim, cara, uma grande aula, né, cumprimentar aqui o professor Elvio também, aí um outro cruzeirense que veio aí, também da área de marketing aí, nos contribuir com a gente, eu já citei aí anteriormente os outros professores, mas agradeço a todos, principalmente o Bruno aí pela aula de hoje. A porta está aberta, tá, Bruno? Então, sempre que quiser... O Calic também comentando, então toda vez que quiser também vir falar conosco aqui, você pode criar a pauta, as portas estão abertas, está convidado, e obrigado mais uma vez, obrigado a todos. Boa noite. Todo mundo, um abraço. Parabéns, gente. Tchau. Faz o raposão do Cruzeiro lá. Oi, Vana. Um agradecimento ao Bruno, peraí, Bruno. Né, em nome aqui do Departamento de Administração e do ISEG, Escola de Negócios, né, pela sua presença, né, aos alunos aqui presentes, que eu tenho certeza, assim, ganharam muito com essa conversa aqui hoje, né, dizer que os seus vídeos, Bruno, são de extremo bom gosto, eu gostei demais, sabe, assim, eu gosto de coisa elegante, sabe? Então, não gosto de papagaiada, não. Achei muito legal, né? A sua fala é muito próxima, né, da fala da academia, entendeu? Então, assim, como você disse, deu match, tá? Então, venha sempre, né? E a gente também está aqui sempre à sua disposição. Quando precisar, viu? Muito obrigada. A próxima visita dele vai ser presencial. Presencial, sem dúvida. A gente vai fazer no auditório, aí é legal. Isso. Valeu, gente. Beleza, gente. Valeu. Até mais. Obrigado, Bruno. Parabéns, muito obrigado, Bruno. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.